Os adultos com formação universitária em Portugal denotam menos literacia do que os adultos com formação secundária na Finlândia. O governo vem agora propor níveis mínimos para entrar no ensino superior. Os reitores não gostaram e isto significa, Helena Matos, que vai começar mais uma polémica por aqui? Ainda bem, não é? Ainda bem Porque que se as vai coisas. discutir. Sim, sim, nós temos de discutir porque nós adoramos assim aquelas frases extraordinárias, é sempre a geração mais Uhum. habilitada de sempre, não sei o quê, quer dizer, mas temos de perceber o que é que isso, em que é que isso depois se traduz e que não seja apenas uma espécie de somatório de canudos, não é? Ou de graus, a que é que isso corresponde? E para isso é fundamental algo, como é fundamental para outras coisas, que é a avaliação por comparação com os outros países, mais ou menos do nosso espectro, não é? Portanto, mais ou menos, o nosso campeonato, não é? Temos de perceber o que é que realmente vale aquilo que para nós aqui internamente nós achamos ser muito bom. Nestas coisas não há nada como a comparação em tudo. Olha, eu nunca me esqueci uma vez, uma coisa que ouvi o Herman José dizer a propósito, pronto, o grande artista, aquelas coisas todas. E foi ele mesmo, nós sabemos que tem um ego assim relativamente bujudo, e ele dizia, a pergunta era um bocado aquelas coisas, as perguntas que nós fazemos, muito, às vezes um bocado parolas aqui no nosso meio, que é, então o que é que teria sido se ele tivesse ido, eu acho que era para ir para os Estados Unidos, era uma coisa assim qualquer, era para os Estados Unidos, e ele diz, mas não, não, eu aqui sou, na altura era, e é sem dúvida, na Yeah. minha opinião, um dos melhores humoristas que Portugal teve, e tem, e ele diz: não, porque nos Estados Unidos, qualquer miúdo numa festa universitária, e temos que perceber aqui que as festas das universidades nos Estados Unidos, os humoristas passam por lá, não é? Tem mais, destaca-se mais do que eu, quer dizer, portanto, nós temos de perceber o campeonato, isto, agora aqui já sou eu a falar, o que é que estamos, portanto, e aqui sim, sem dúvida, a avaliação internacional pelos nossos pares, e aqui já não é justo o que eu vou, mesmo em relação ao humor, porque a comparação que eu fiz, o humor é muito, 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 é muito nacional, por assim dizer, e até muito marcado no tempo. Mas em atividades, sejam empresariais, é muito importante haver uma avaliação que compare diferentes países. E é isso que acontece. E, portanto, agora aí, Carla, tu e o João Miguel Santos também está em estudo e que têm todo esse treino de rádio para dizer as siglas benditas, nós temos de. Vamos lá ver. Nós hoje estamos confiados ao PIAC, ao PISA e ao TIMSS, não é? E o que estes três acrónimos nos dizem, o PIAC, o TIMSS e o PISA, é que realmente alguma coisa está a correr mal neste mundo do estudo, da formação em Portugal. Porque aquilo que nos diz é que realmente nós, quando comparados com países com rendimentos, padrões de vida similares, nós estamos mal, muito mal. Ou seja, ficamos lá mais em baixo e pode dizer, bem, alguém tem de ficar lá mais em baixo. Pois, mas é que os que estão lá mais em baixo, como é o nosso caso, a diferença é grande. Portanto, não é estamos ali todos afastadinhos por umas pequenas décimas. Não, é mau. Estamos fora do pelotão. Estamos Estamos, fora, quer para dizer, trás mesmo do não é pelotão. bem daquele pelotão, porque há aqueles que vão mesmo à frente, Sim. depois há aqueles assim do pelotão, e depois há aqueles, depois que seria o meu caso, se lá fosse, não é? Assim bastante para trás, isto no ciclismo fala. Portanto, temos aqui algumas coisas que têm de ser postas em cima da mesa, o que é que nos está a acontecer. Até porque em alguns desempenhos nós tivemos evoluções positivas, depois agora estaremos a perder competências, como tu já referiste aqui esta manhã, Carla, há aqui sempre uma coisa que convém também falar, que é qual é que foi o impacto da pandemia Hum. nisto tudo, com aqueles confinamentos que em Portugal Foram muito prolongados nas foram escolas. muito, muito, muito prolongados, e nós tivemos também o ano passado menos candidaturas no ensino superior. Este ano tivemos uma decisão do Ministro da Educação de passar de duas provas para uma prova. O que é que se está a passar aqui? E agora tivemos este anúncio por parte do Ministério da Educação, esta proposta, não é uma medida ainda, que era o governo veio propor níveis mínimos
para entrar no ensino superior, e estamos basicamente a falar aqui de 3 áreas. Portanto, a literacia, capacidade de ler, trabalhar com textos que não sejam apenas uma sequência de frases de construção muito simples, não é? Portanto, aquilo que antigamente se chamavam as coordenadas, as orações coordenadas, que são como as adições na Hum. matemática, não é? É quando nós dizemos eu vou aqui e faço isto, e como aquilo, e bebo isto. É como se fosse mais, mais, não é? As coisas são mais parecidas do que às vezes se pensam. E quando se chega à parte da numeracia, é também conseguir algo mais sofisticado, não é? E aí há, de facto, problemas. E depois também é defendido nesta proposta governamental um domínio com proficiência da língua inglesa. Porque, de facto, muitos manuais não, hoje, para se conseguir, não é apenas trabalhar, mas também estudar, é fundamental, porque há muita literatura que está em inglês e, portanto, muita discussão, muito trabalho que é feito. Portanto, são basicamente estas as 3 áreas. O Ministério fez esta proposta é um projeto de Hum. decreto-lei, foi apresentado aos representantes das universidades e dos politécnicos, dos tais novos requisitos de entrada no ensino superior, e as coisas correram para já de forma, por assim dizer, polémica. Ou seja, os reitores, o Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas diz que a definição de níveis mínimos de literacia, numeracia e domínio do inglês para a entrada no ensino superior é incoerente, desproporcionado e sem justificação. Portanto, 3, o que é curioso, porque quando nós queremos dar quase que um caráter definitivo a uma afirmação que fazemos, usamos muitas vezes 3. O nosso antigo 3 Presidente da argumentações. República, Marcelo Rebelo de Sousa, era muito, dominava muito esta técnica, não é? Portanto, temos aqui estas 3 questões. Vimos também da parte dos estudantes uma atitude também de associações representativas, Hum. também de discórdia. Agora, nós podemos, e já esta manhã aqui no Vencedor essa questão se colocou, como é que estas provas, não é? Estas avaliações acabam ou não por ser uma espécie de segunda admissão, a funcionar como uma espécie de segunda prova de admissão ao ensino superior, portanto, é ou não mais uma questão de restrição, mas seja como for, e depois há, quer dizer, da parte dos reitores, eu percebo perfeitamente a discordância. Que as pessoas discordam, não concordam. Agora, quer dizer, argumentos como aqueles que o Paulo Ferreira aqui elencava esta manhã são francamente anedóticos. Como é que se faria essa prova? Quer dizer, qualquer pessoa pode perguntar como é que se faria uma prova numa universidade, ao achar que era impossível fazer, menos os reitores, por razões óbvias, não é? Porque essa é boa parte também do seu trabalho. Portanto, não me parece que exista qualquer dificuldade na organização das provas em si. Podemos é perguntar como é que esta nova prova que o Ministro vem falar, ou vem propor, se pode ou não articular com as provas que já existem para acesso ao ensino superior. Agora, que esse acesso, que aquilo que nós estamos a fazer, a formar, não está a correr bem, a não ser aqui dentro do retângulo, portanto, corre bem para as universidades e para os politécnicos, eles têm muitos alunos. É verdade que muitos desistem, exatamente, em muitos casos, que não conseguem acompanhar depois o ritmo, mas se Portugal fosse um país isolado, isto, ou até um país com dimensão suficiente, imaginemos, e com uma economia muito fechada, que não andasse por esse mundo fora, olha, bastava-se, não é? Não é nada ao caso. Para mais, estamos integrados em várias organizações transnacionais, mas a mais importante de todas é a União Europeia, onde, por acaso, se tem começado a notar alguma falha de presença de altos funcionários portugueses, e isso pode ser, as pessoas podem pensar, temos o António Costa aqui, temos não sei quem. Não, mas estamos a falar dos quadros naquelas grandes direções da União Europeia. E note, quando Portugal entrou na União Europeia, houve uma aposta extraordinária em mandar altos quadros para Bruxelas, não é? Mas isso não revela falta de influência do país Não, estamos nas a falar de instituições europeias? candidaturas mesmo, por processos
por candidatura. Hum. Os da influência... Não está a falar das Os da nomeações. influência às vezes até pode ser uma coisa desproporcionada, porque às vezes, como nós bem sabemos, os pequenos países, porque, enfim, não são vistos como um perigo, acabam por ter, e aí temos representação e condigna. Agora, mas Estava a houve até falar de uma candidaturas. preocupação quando os governos de António Costa de começar a perceber-se que começávamos ali a ter falhas nestas questões, mesmo nos processos de admissão, não é? Portanto, isto foi apenas um sinal e, entretanto, as coisas poderão ter melhorado. Mas nós temos de perceber que temos aqui um problema e que o temos de discutir. E realmente os magníficos reitores, muito sentados dos seus magníficos cargos, têm uma reação muito corporativa, claro. Mais uma prova, então nós podemos ficar com menos estudantes, mas o país, que vai muito para lá disso, precisa de ter melhor qualificação. Precisa mesmo. Se vamos lá com aquilo que são as propostas do ministro, se é esta a forma mais adequada, como é que esta prova se articula com as outras, tudo isso poderemos debater aqui. Sim. Mas Antes até de irmos à nossa primeira convidada, o facto de haver a necessidade de incluir aqui mais provas e estes testes não revela uma falta de confiança na preparação que os alunos têm no ensino secundário? Sim, Uma falta de confiança nessa preparação. Mas acho que há todas as razões para ter essa falta de confiança. Quer dizer, desculpem-me. Então, mas não é aí que deve ser abordado o problema? Essa conversa é sempre tudo muito bonito. Pois está claro, é a mesma coisa, então, pois isso não é nada necessário, pois os exames não são necessários, porque não há ninguém que os conheça melhor que o professor que esteve com eles todos os anos, em primeiro lugar. Sim, mas não funciona. Sim, mas não funciona. Essa conversa sobre os exames e as provas é a mesma que sobre a fidelidade conjugal. Não, claro, não é preciso agora a pessoa dizer ao outro que a fidelidade é um valor importante. Então, como é que é? Nós não confiamos uns nos outros? É exatamente a mesma coisa. Mas os exames voltaram a ser aplicados em fim de ciclo. É verdade que eles estudam para que eles façam, para que se estude e para que os professores também assumam determinadas metas. É fundamental haver provas. A minha dúvida, e essa tenho, é como é que estas provas que agora estão aqui a ser sugeridas pelo Ministério se articulam com todas as outras provas que eles já têm, na medida em que se isto depois não se transforma numa corrida de provas. Agora, que o sistema que temos até agora, que temos neste momento, não parece estar a responder, ou então é a formação no ensino superior que não está a corresponder. Também existe essa possibilidade, pegando na tua sugestão. Então, se eles fazem todas aquelas provas de acesso ao ensino superior e depois os desempenhos são tão baixos, o que é que acontece no ensino superior? Não é? Parece que são dois corpos distintos. Sim. Também temos aqui uma outra possibilidade, uma outra questão. Porquê é que desistem tantos alunos nos primeiros anos? Sabes? Que é claro que nos primeiros anos há uma taxa de desistência grande, ou superior aos outros anos, porque é o primeiro, porque a pessoa descobre que não tem vocação, que não é aquilo que quer, mas há outra questão. Muitos não acompanham, não é? Muitos desistem, sobretudo em determinadas cadeiras, porque não vêm com formação para conseguir acompanhar. Portanto, eu acho que nós temos aqui muitas perguntas, não é? De como é que isto tudo se pode organizar. Agora temos um dado. E isso aí, voltamos então a dizer aquilo que tem a ver com o PISA, com o TIMSS, com o PIAC, que é alguma coisa não está a correr como nós desejávamos e gostávamos de dizer na formação e na preparação dos jovens adultos em Portugal.